extremamente ganancioso. Pelo lado bom, é dramático. As coisas estão acontecendo aí fora de forma que você parou para pensar, já tem um cara inovando do seu lado. Já tem um cara muito mais motivado que você. Não é isso? Nós vamos entender um pouquinho isso. E por último, a afetividade, que eu não falei, né? Então, autoestima, o que é autoestima? Eu estou falando primeiro para poder segurar esse cliente, reter o mesmo e captá-lo, né? Pensando em você agora. Autoestima é o quê? É estar contente consigo mesmo. Eu tenho como chegar ao momento de atender esse cliente e não ter um sorriso no rosto? Ou não ter o cuidado de como eu levarei as minhas palavras para aquela pessoa que me traz o pão do dia a dia? Como é feito isso? Né? Olha aí, eu tenho que estar sempre de forma que os meus problemas não sejam apresentados para os clientes. Isso chama, você tem uma autoestima elevada. É impossível, não tem como, hein, pessoal? Eu estou dizendo aqui, o cliente que trabalha no salão, o cabelo manchado, triste porque o marido brigou, o divórcio está falando mais alto. São problemas que afetam a autoestima. Mas lembre-se, você vende beleza ou não? Acho que não. Vamos fazer um comentário diferente aqui. Você não vende beleza, vou mais longe. Eu quero deixar garantido a vocês que vocês vendem bons sentimentos. Anotem para mim essa frase aí, Bíblia. Você não vende beleza, você vende bons sentimentos. Por que bons sentimentos, Márcio? Porque eu tenho minha autoestima elevada, eu vou vender o serviço que vai fazer ela ter um sorriso no rosto. Sair dali querendo mudar a vida com relação ao casamento. Quantos são os casamentos que vocês conseguem consertar com isso? Lembra que foi falado aqui hoje que se você não for o exemplo, de que forma você conquista? E você capta? E você capta? E você retém? Essa é a pergunta que eu vos faço. Né? Marcadores vão indicar aqui que nós temos marketing falando de captação, muito bom. Rede sociais, como o Sérgio colocou, muito bem. Mas vamos começar aqui pelo prisma de que você é o centro das atenções. De que forma que eu vou fazer com que essa minha autoestima se eleve? Olha o que ele diz lá. Harmonização. Pensar em você é tão bom, pessoal, tão gostoso. Ter objetivos, ter metas, não é? Exercitar, não fique naquela mesmice. Isso é a zona de conforto que nós colocamos. Uma segunda palestra que sabe falaremos sobre isso. Esse é o problema nosso, às vezes, né? De que entramos numa zona de conforto que aí tudo aquilo que eu estou falando vai ficando do lado, né? Vai ficando de lado. Eu pensei, a ação foi colocada agora, mas quando vai ser colocada em prática o que eu pensei, aquela ação do meu pensamento? Olha lá, meditar, isso é importante. Eu tive aqui rapidamente, para que vocês entendam, tive a oportunidade de rodar o mundo, né? Tive alguns países, eu estive na Ásia. Aí sei que eu fui na Ásia em 2007, estive na Ásia em 2007, e eu vi aquele pessoal velhinho, 100 anos, eles estavam nas praças, aqueles os tiozinhos, os velhinhos, né? Fazendo tai chi, uma coisa maravilhosa. Eu falei, puxa vida, eu estou com 40, eu não consigo levantar minha perna. Né? Mas o cuidado, onde está a motivação para que eu capte, para que eu entenda? Nós estamos sendo vigiados 24 horas. Pense nisso. É cruel, muitas das vezes. Isso é fato, é verdade. Olha o que ele continua lá, olha. 2, é importante. Conversa com Deus. Não estou aqui falando de religião, tá? Não vamos abordar a religião em si. Mas é um processo pelo qual tem me ajudado muito. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Tá? Muito bom, né? Autoestima. O segundo aqui, pessoal, desse modulador, é empatia. O que é a definição de empatia? Falando sobre a reflexão e a captação de clientes. Olha o que é. Colocar-se psicologicamente em sentido no lugar do outro. Eu coloquei um rapazinho aqui agora, com todo respeito agora, eu gostaria de dizer a vocês que o homem sabe o que a mulher passa muitas vezes, né? Será que nós, agora o contrário, nós nos pomos em lugar, nós nos colocamos em lugar alheio para entender realmente o que a pessoa necessita? Lembre-se que eu te falei, que eu lhe disse por hoje, que as pessoas querem o quê? Além de tudo. Elas querem ser respeitadas, elas querem ser protegidas. Tem um cara lá que olha por mim. Ele não veio só cobrar,
os R$200 das luzes, do corte de cabelo. E comecem a pensar da seguinte forma: façam uma modulação diferenciada em relação a cobrar e começar a fazer o serviço com amor. O dinheiro é a consequência. Isso é verdade, eu mudei isso e posso dizer a vocês, em categoria, não é? Olha o que ele continua dizendo aqui, ó. Como que você pratica isso? Ouvindo as pessoas, compartilhando, dando ombro amigo, aí por fim sugerindo, né? Eu costumo falar mais que, como diz o velho ditado, né? Falar mais que a boca. Se a boca fechar, eu continuo assim, né? Então, vamos dar esse tempo. Vamos entender um pouco melhor. Por último, nesse modulador, eu tenho afetividade. Porque uma mamãe aqui com o neném, Cristianite. Tudo que eu faço tem que fazer com amor. Olha que sorriso maravilhoso. Quem nunca viu isso no salão? Responde para mim. O cara não é bom no negócio que ele faz. Ele não é bom. Responde para mim. Ele não faz as coisas legais. Só lembra, né? Pensa no cara, vamos citar. Ele do lado, não é legal isso. Mas ele tem cliente para chuchu. Ele não tem uma técnica apurada. Ele não é um cara, poxa, como ele é supimpa, como ele é bom. Mas ele tem o quê? Aquela afetividade. Ele tem aquele modo de conduzir a cliente, de chegar a esse cliente. E você pode perceber, onde ele vai, a cliente vai atrás. Atrás. Tá? Porque eu vou dizer isso para você por quê? Porque eu conheço profissionais maravilhosos que estão no extremo da periferia. E não consigo ser diferenciado. Mas tecnicamente falando é maravilhoso. Né? Então, nós estamos falando de um tripé aqui. Então, vou falar de técnica, é importante, é verdade, mas nós temos que entender primeiro nós mesmos. Tudo bem, pessoal? Então, os objetivos aí que nós temos nesse dia de hoje é saber um pouco que você agora tem o desejo de mudar. Eu faço uma pergunta a vocês. A primeira pergunta é o seguinte: como as empresas, como o salão, como as empresas podem atrair e reter esses clientes? Né? Eu tenho um marcador pessoal aqui para você. Vamos ver o que diz aí, né? Como as empresas podem cultivar fortes relacionamentos com os seus clientes? Vejam vocês que agora eu serei sucinto nas minhas apresentações. Nós podemos aqui ficar o dia todo respondendo essas perguntas em várias ferramentas. Eu escolhi algumas aqui e gostaria de compartilhar com você. Atrair clientes do método tradicional. Aí nós temos aqui, como todo mundo faz, nós temos a panfletagem, nós temos o folheto, nós temos as revistas, os jornais, as feiras, parcerias e a Mar Direta. E aqui inclui-se também, muito importante frisar, nós podemos botar aqui, sem sombra de dúvidas, as redes sociais. Isso é um método pelo qual você tem como reter cliente? Sim. Vejam vocês agora, eu não quero falar mal desses marcadores, tá? Eu não vou falar mal, não é essa a minha posição aqui hoje. Mas eu quero dizer para você o seguinte: muitos são os salões que assim o fazem. Concordam comigo ou não? São todos eles, né? Agora, como é que eu posso inovar com o certo disso? Eu estou usando a palestra dele, que faz parte da nossa retenção, né? Como é que eu posso fazer com que ele seja diferenciado aqui? E eu quero captar o cliente. Eu tenho que fazer um folha diferenciado. Eu tenho que usar o meu melhor material, talvez. Tenho que fazer algo que vai me trazer um retorno durante um período de tempo que você, através de uma meta, buscou, não é? E aí eu quero dizer para vocês também o seguinte: não tentem fazer tudo sozinho. Esse é um critério do profissional brasileiro. Lembre-se que eu estou inserido na área e eu tenho visto isso no meu dia a dia. Não é um, não é dois, não é três, são vários. Isso é da nossa cultura. Você está no salão e querer fazer tudo. E o delegar a função? O delegar a função também, lembre-se que você está sendo vigiado. Por quem? Pelo cliente. O delegar a função faz parte do nosso trabalho. Eu me recordo de uma ocasião pela qual um grande amigo disse o seguinte: Márcio, na empresa que eu trabalho, ele tem a responsabilidade, depois de 2 anos, indicar alguém para o lugar dele. Mas como isso? Quer dizer que então, você está me colocando que daqui a 2 anos tem que ter alguém que eu treine no meu salão para tomar o meu lugar e tomar as minhas clientes? É isso mesmo. Peraí, mas como? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Isso te coloca numa posição de uma busca melhor pelo cliente, de uma retenção quando você delega e você está monitorando? Muito bem. É algo que você tem que entender. Não podemos ficar aqui, eu tenho que fazer tudo, e você querendo fazer tudo, você perde
E você perdendo, você tem uma defasagem em relação à retenção do cliente, ou à captação. Isso é sentido pelo cliente. Ele vai ver isso. Puxa, ela está me atendendo aqui, está atendendo o telefone, está fechando o caixa. Puxa vida, como é que funciona isso? Eu tenho que ter, né, um parâmetro coerente, aí eu vou falar um pouco mais à frente. E aí é o tradicional. Agora o método que eu falo que é o método real, é o que eu vou pegar um pouquinho mais pesado, trabalhando um pouquinho os moduladores psicológicos que nós falamos aqui hoje. Tá? E este método aqui é um método que eu usei e me trouxe um retorno muito bom. Tá? Que é o seguinte, é a consulta profissional. Se você, eu lhe disse que você está chegando no local, ou no salão de beleza, e você quer ser atendido de forma diferenciada, ou personalizada, se assim eu posso dizer, nós vamos entender isso aqui através de um gráfico. E aí eu quero dizer para você o seguinte, o cliente necessita de você uma atenção especial na consulta. Lamentável, o cliente pelo qual adentra pelo salão e o profissional diz, vai lavando o cabelo dele, que eu já estou indo aí. Quem nunca viu isso? Todo dia. Todo dia. Né? Peraí, eu estou falando de captação de retenção, isso tem a ver? Se você pegar um cara chato como eu, tem muito a ver. E aí vocês sabem dizer, se um cliente satisfeito, quantos clientes ele pode trazer? Vocês já tiveram essa pergunta para vocês mesmo? Um cliente satisfeito, pessoal, ele pode trazer, vamos falar aqui no nível razoável, ele pode trazer uma única cliente, mas aquela cliente que indicou vai trazer mais uma, e assim sucessivamente. Agora, um cliente insatisfeito, ele arranca quanto no salão? 10, 20. Olha a certeza do que nós estamos fazendo. Então, sendo personalizado, se é uma consulta profissional, eu quero ver o que ela tem para me dizer. Ela tem que mudar. E nós vendemos beleza não, nós vendemos bons sentimentos, e a mudança da nossa profissão é constante. Ela não é algo que vem para ficar hoje. Ela hoje é assim e amanhã será de outro jeito. Então você precisa ouvir isso. Segundo ponto importante aí, ó, é a atenção que eu lhe disse personalizada. Tá? Cada cliente tem uma necessidade. Tá? Se for preciso, e eu quero dizer para vocês, anotem para mim no rodapé, ter uma sala de consulta no salão. Ter uma sala onde ela pode se abrir com você. Tá? No meio do espelho, no salão lotado, ela fala, eu não gostei dessa cor. Puxa, meu cabelo ficou com muito volume aqui. Não é? Então, lembra que você está dando uma atenção personalizada para ela. Um local pelo qual você tem um salão, onde você tem um atrativo, uma musiquinha, né? um perfume diferenciado, nós vamos falar depois, isso favorece muito na captação e retenção dos clientes, tudo bem? Isso é fato, né? Outra coisa, aplicação técnica. Aquilo que eu fiz na consulta, que eu levei o tempo necessário para executar aquilo que ela veio buscar, eu vou colocar em prática aí, através da minha técnica. E aí nós vamos falar de um norteador importante aqui, que é aquilo, né? Quantas vezes você tem viajado para fora para se reciclar? Você acha que o cliente não olha? Eu vou falar para você uma coisa, vai ficar em off de novo. Quantas vezes no salão, mostra para onde? Fala que eu fui para Paris. Não façam isso, tá? Isso aqui é entre nós. Mas eu estava na Praia Grande, dando uma volta no final de semana. Muitas vezes. Mas ia para Paris, claro. Não quero que vocês mintam para gente. Vocês não vão mentir para gente. Eu quero dizer para você o seguinte, que às vezes você vai para a Argentina, ela está sabendo, a minha agenda do Sr. Márcio está fora do ar por essa semana, por alguns dias, porque ele está se reciclando. A mentira não é um ponto importante aqui, que ninguém deve mentir para ninguém. Mas dizer para a gente que ela vê isso. O meu profissional está saindo para buscar conhecimento e trazer as novidades. Eu me sinto lisonjeada. Com isso, a vontade de estar com ele é maior. E vocês sabem o que está acontecendo no mundo pelo qual você faz parte. Continua, depois de tudo isso aqui, aplicação, execução, você tem aí a exploração continuada. O que é? Eu executei nesse trabalho, qualquer que seja ele, isto. Não dá para pegar o produto que não contém formol, porque o seu vendedor te falou, e você aplicou no cabelo de uma médica. Qual é o nosso público-alvo hoje? Hoje vocês mulheres, quero dizer isso com muita categoria, temos uma presidente, a presidente Dilma, né?
Vocês mulheres tomaram uma proporção no mercado de trabalho que nós homens não conseguimos segurar mais. E hoje vocês têm em suas mãos, em suas cadeiras, se assim podemos dizer, a mulher do mais alto cargo na situação do mercado de trabalho. Que é o quê? É uma médica, é uma advogada, é uma juíza. Mas ele me vendeu um produto que disse que não tinha formol. E eu passei no seu cabelo. Você acha que ela está te vigiando ou não? Volto a falar. Ela sabe de tudo. Então hoje, a exploração continuada é o que eu fiz quando eu apliquei a técnica. Quando eu fiz a consulta em você. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Por último, é o que eu chamo de serviço de vigilância. Agora eu inventei isso aqui, viu, Sérgio? Não existe isso aqui, né? Como na área da farmácia, tem o farmacovigilância, o cosmetovigilância, e agora eu vou citar essa parte aqui, importante, que eu faço com os meus clientes, é o serviço de vigilância. Uma vez que você passou pela consulta, executou aquilo que ela veio buscar, 7 dias. Olha que chique. O telefone tocou. Tudo bom, Marina? Quem é? É o Márcio. Isso, minha secretária costuma fazer. Deleguei função. Então, que ela atendeu, ó, Márcio está na linha. Tudo bem com você? Tudo bem, Márcio? Eu estou te ligando para saber como está o cabelo que nós fizemos há 7 dias atrás. O marido dela está do lado no chão. Ela fala assim: tá ótimo, olha, eu gostei demais da cor. Então, a minha preocupação é saber se está tudo sob controle, se as cores estão bem, se não desbotaram. E eu quero dizer a você que eu estou à sua disposição para qualquer problema. Desliguei. A mulher se derrete. O marido fala assim, e fala, quem ligou para ela? O cabeleireiro ligando para ela para saber como que está o serviço que foi executado há 7 dias atrás. Quem faz isso? Ninguém. E eu vou dizer mais, o meu salão não tem placa. Tá? Eu vou dizer o seguinte, a partir da semana que vem, eu não tenho placa no meu salão, mas eu vou agir de forma a fazer com que aquela cliente traga uma outra cliente, traga uma outra cliente, traga uma outra cliente. Tá? Aí eu fiz um muito simplificado para que vocês entendam. Aí eu tive a oportunidade de conhecer alguns países, como eu disse, e aí eu coloquei o Brasil aqui, o pessoal só fala aqui, né? Eu vou aqui. Falta de educação do pessoal da esquerda. E aí é o seguinte, eu fiz um gráfico aqui que mostra um pouquinho do profissional brasileiro, e eu coloquei resto do mundo ali, é uma brincadeira, mas eu gostaria de falar dos europeus e dos americanos, tá? E eu quero perguntar para vocês aqui agora, quem que vocês acham que é o maior profissional da nossa área do mundo? O que é o melhor profissional? Vocês têm noção? Tem alguma noção em relação a isso? Se nunca ninguém falou, eu vou lhe falar agora. Não tenho sombra de dúvidas que o maior profissional do mundo na nossa área é o brasileiro. É o brasileiro. Eu vou falando para você, eu me recordo que eu falei para o cara lá nos Estados Unidos, faz uma escova no cabelo dela, ele não sabe o que é escova. Né? Aí eu comecei a perguntar aí, é o melhor do mundo, mas o que tem diferença aí em relação ao que eu falei em captação e a retenção dos clientes? Que o gringo tem, se assim eu posso falar, ou o resto do mundo. Então o resto do mundo, eu coloquei lá. Aqui eu tenho um gráfico, olha o gráfico. Eu peguei um serviço qualquer, tá? Eu poderia aqui colocar um marcador de qualquer outro serviço, mas um serviço que é o que eu chamo de mais, que é mais pertinente no nosso trabalho diário, que é o corte de cabelo. E vamos imaginar aqui que esse corte de cabelo, para executá-lo, você vai levar 30 minutos para executar um corte. Tanto o profissional brasileiro e o profissional do resto do mundo. Aí vocês vão entender um pouquinho melhor. E olhando isso no dia a dia, vivendo lá um pouquinho, qual a diferença? Se é o melhor do mundo, por que os caras levam o nome e a gente fica sempre, né, de certa forma, um pouquinho esquecido, né? Olha o que acontece aqui no gráfico, nos mesmos 30 minutos. O primeiro profissional, que é o brasileiro, os mesmos 30 minutos, o cliente chegou, vai lavando o cabelo dele, já chegou aí. Tá? Por favor, eu quero fazer um comentário agora, mas eu gostaria que vocês não se incluíssem nisso. Aí me livro. Né? Vocês são essenciais. Por estar aqui ao sábado à tarde, o salão assim, ó, ouvindo as palestras do Sebrae, eu não tenho dúvida. Vocês são inovadores. Vocês são exceção. Olha o brasileiro. A maioria aí fora, água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. O que quer dizer isso, Márcio?
ele não tem técnica nenhuma, ele não tem consultoria nenhuma, o cara entrou pela porta, lava o cabelo dele em 2 minutos. Em 28 minutos, ele começa a executar o serviço, um corte. Por quê? Porque infelizmente muitas vezes ele não tem a técnica adequada. Lembra que eu falei água mole pedra dura? Tanto que bate até que fura? Aí ela chega no salão e fala para você: Márcio, eu quero mudar hoje. Sabe qual é o problema do profissional? O que você quer fazer? Espera aí, vou perguntar de novo. Márcio, eu gostaria de mudar hoje. Pergunta do profissional: o que você quer fazer? Poxa vida, se ele for lhe procurar para que você tivesse a condição técnica, inovadora, motivadora de mudar o que ele veio buscar, por que a retórica da resposta? O que você quer fazer? E aqui? A grande maioria. Vamos entender. Aí ele fez 1 minuto, tchau, um abraço, vai até por 3 exemplo do cara, tudo de bom, dá um sorrisão bacana. Está usando o modulador psicológico de pretensão. Mas é só isso? Não. Olha o grito. Os mesmos 30 minutos. Olha o que ele faz. De 0 a 10, ele senta com a pessoa. E outra coisa, por esse cara, olha que o cara, esse sapato é bom. Eu comprei para a palestra. Pode ir, não tem problema. A cliente sentou aqui, eu sinto no mesmo nível que ela. Nunca acima e nunca abaixo. Tudo bem? Vamos mudar. Eu gostaria de fazer alguns comentários. E é o processo da construção desse dossiê. Desta anamnese. Quanto tempo o rapaz levou aqui? 10 minutos. 10 minutos para entender a necessidade delas. Ele captou a cliente com isso aqui? Pessoal, vou falar com categoria. E pense no que eu estou dizendo. Isso não existe. As pessoas estão preocupadas, lembra a primeira frase minha no curso de hoje? No dinheiro. E eu estou dizendo para você que o dinheiro tem que ser a consequência. Mas, Márcio, eu tenho que pagar minhas contas no final do mês. Eu sei disso. Este modulador, ele é um pouco mais difícil no começo. Mas uma vez que você tem isso na prática, eu posso lhe garantir. Não vou colocar a exatidão aqui, porque a matemática é exata, mas eu quero ser um pouco aqui, quero extornar um pouco isso. Eu não vou falar 5%, porque aí no finalzinho da frase eu vou perguntar para você: mesmo assim o cliente pode trocar ou não? Pode. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Aqui, os caras fazem uma diferença tão grande lá fora, que os caras não têm um problema que nós temos aqui, dessa rotatividade do cliente no salão. Tá? 10 minutos a consulta, olho no olho, cadeira, sala de consulta, muito bacana. Você e ela. Aí eu vou entrar em detalhes agora, porque nós vamos entrar em outra palestra, que é o visagismo, e aí fica com a segunda oportunidade, tá? Mas aqui eu pego ela de tal maneira que ela fala assim: Márcio, eu não largo você por nada. Você é você. Ele tem que olhar para você e falar. Ele tem que sentir segurança. Você tem que sentir comprometido em passar para ela aquilo que ela vem buscar. 10 minutos a 20, ele vai executar. Por quê? Porque ele vai para fora, ele viaja 3, 4 vezes por ano. E quem paga a viagem dele? Pergunta que eu vos faço, você terceira. Isso é um grande erro. E o Sérgio aqui, eu estou dizendo o Sérgio muito, que a palestra dele me deixou extremamente motivado em querer mudar. Eu quero dizer o seguinte: quem paga a viagem da inovação não é você, é o meu cliente. É ele que me paga para que eu vá para Londres 2 vezes fazer ligar o SASU. É ele que me paga para ir para Londres para ver o que está acontecendo em cortes, em roupa, em moda, 2 vezes por ano. Que eu tiro uma semana de férias que eu preciso. Sabe por quê? Porque o salão abre terça a sábado, das 9 da manhã até as 10 da noite. Eu preciso de folga. E aí aquele treinamento que eu falei para você delegar no começo da palestra hoje, em relação à pessoa, para que coloque no seu lugar, não é pensando de forma negativa ou pejorativa do colega. Ele vai tomar as minhas clientes. Como assim aconteceu comigo? Lá quando eu voltei. Não é? E por último, eu vou explicar para ela o que eu fiz no cabelo dela. Eu usei um shampoo assim, eu coloquei as cores assim. Ela não entende? Não importa. É consulta, é segurança, é captação, é retenção. Eu usei isso no seu cabelo. Eu usei um produto que vem com mecanismo de ação X,
porque eu sei que você é uma mulher íntegra, você gosta de coisas inovadoras, você conhece a verdade. No final, meu amigo, ela faz o cheque sem reclamar. Não olha nem pro lado, entendeu? Faz assim, ó. Não tenho vergonha de cobrar, porque eu tenho a qualidade de retenção e a retenção de captação das mesmas. Tá? Você tem que colocar isso para você de forma categórica. Aqui, quem é o seu cliente? Pergunta que eu vos faço. Foi feito um levantamento já em relação a isso? No bairro que eu estou, eu sou diferente. Quem é o cliente que eu atendo? Por que isso? Porque isso é importante frisar. Porque dependendo do local que eu esteja, do nível social que eu atenda, eu preciso de uma formalização diferenciada. Ah, claro, eu estou falando de base, quando eu falo de motivador psicológico, quando eu falo aqui de consulta, isso é prático, mas eu tenho que mudar um pouquinho, dependendo do estado ou do local que eu esteja inserido, né? Eu falo no bairro, na classe social, tudo isso, tá? A pergunta, né? Tem que entrar fiel? Não, tá? Mas Márcio, você fez tudo isso, você conseguiu segurar? Você conseguiu reter? Você conseguiu captar? Quero dizer a você o seguinte, existe a probabilidade de uma... Mas eu quero dizer o seguinte, ele vai bater lá fora e vai voltar. Por isso que eu não uso a exatidão aqui do 100%, porque seria até leviano da minha parte, seria mentiroso se eu fizesse isso com vocês. Mas eu quero dizer o seguinte, ele vai bater lá, vão errar e ele vai voltar para as suas mãos, de braços abertos. E vai dizer, literalmente, sabe como? Ai, desculpa, eu te troquei. E agora? O que fazer? Olhando no olho dela, você vai voltar a colocar em posição de respeito e de comprometimento. É o que ela precisa. Tudo bem? Falando sobre isso, né? A outra pergunta que eu faço aqui embaixo: que necessidade das pessoas a sua empresa atende? De que forma você atende esse cliente para atendê-los? O salão Márcio Hair. Inventei agora. Não existe. Que forma que ele atende às necessidades da clientela, da sua cliente, da minha cliente. Tá? Lembra, eu falei para vocês de delegar funções. Não tentem fazer tudo. Coloque uma pessoa que faça a parte de marketing, se for uma pessoa que faça a parte de gerenciamento. E lembra, se você fizer a parte de cabelo ou na atuação, você faz e delega. E cobre por isso. Mas como foi falado aqui hoje, você é o exemplo. Você tem que ser a pessoa que vai fazer a diferença. O tempo está acabando, né? É isso. Fidelidade? 10 minutos, vamos lá? Fidelidade, o que é essa fidelidade, então? Nós todos aqui buscando, né? Que é o seguinte, é um compromisso profundo, tá? De comprar ou recomendar repetidamente certo produto ou serviço futuro. É sempre você estar na mudança, repetindo, mas sempre pensando lá na frente, tá? Para que você sempre tenha a posição de ter alguém ou indivíduo fiel com vocês. Tá? Algumas políticas de satisfações, eu gostaria de falar rapidamente. Olha lá, depois de feito isso aqui, eu me condicionei a melhorar, eu levei isso adiante, eu comecei a usufruir o tempo de forma adequada, atender o meu cliente de forma correta, e eu tenho depois saber se isso realmente está fazendo a diferença. Será que isso realmente está funcionando? Qual que é o seu medidor para isso tudo? Você tem medido essa forma em relação ao que você fez há 3 meses atrás? Eu liguei depois de 7 dias, mas foi para falar em relação ao serviço. Agora, no todo, qual que é o meu levantamento do que eu estou fazendo?